Olá, começa agora mais uma edição do programa Interesse Público. Temos um encontro marcado aqui toda semana para falar de temas que interessam a você e a toda a sociedade. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. Em Alagoas, o único aparelho de mamografia da Rede Pública de Saúde está quebrado há 6 anos. O Ministério Público Federal pede a aquisição de novas máquinas. 47 pessoas já foram condenadas pelo assalto ao Banco Central em Fortaleza e outras 71 aguardam julgamento. Plano de expansão de energia que prevê investimentos para os próximos 10 anos é discutido por representantes do governo, Ministério Público e sociedade civil. Em Santa Catarina, índios vivem um impasse. MPF cobra da FUNAI agilidade no processo de demarcação da área indígena Caingangue. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Em Alagoas, o retrato do absurdo. O único mamógrafo da Rede Pública Municipal de Saúde está quebrado há 6 anos. O aparelho é responsável por identificar o câncer de mama, segunda doença que mais mata mulheres no país. Para solucionar o problema, o Ministério Público Federal entrou com uma ação pedindo a compra de pelo menos 2 equipamentos. A sala vazia é prova que o exame de mamografia não é feito há meses no maior posto de saúde de Maceió. O aparelho está quebrado há 6 anos e já faz parte das estatísticas. Segundo um relatório do Ministério da Saúde, 15% dos mamógrafos do país estão fora de uso porque estão danificados. Dona Dilma é paciente do posto de atendimento médico do Salgadinho há 20 anos. Ela afirma que fazer mamografia é muito complicado porque o equipamento está sempre quebrado. Não é toda hora que a gente consegue, não. É muita dificuldade, é muita amassada. Eu já passei 6 meses para marcar um exame aqui. O problema levou o Ministério Público Federal em Alagoas a ajuizar uma ação civil pública para que município, estado e União providenciem 2 aparelhos de mamografia para o posto médico do Salgadinho. No local, são feitos 8.000 atendimentos em diversas especialidades todo mês. A realidade dos usuários do SUS, né, nessa questão aí, ela... Para o Ministério Público, o município não estava prestando essa obrigação que ele tinha de prestar esse serviço diretamente. O pedido principal foi que a União, o Estado e o município, de forma solidária, adquirisse no mínimo 2 mamógrafos para o PAN Salgadinho. A ação do MPF é baseada na orientação da Organização Mundial de Saúde sobre a importância da mamografia para a saúde da mulher, principalmente a partir dos 40 anos. A mamografia nós fazemos detecção precoce de lesões. A gente não tem ainda como prevenir de rotina para a população geral o câncer de mama. Então a gente procura detectar precocemente. E a mamografia é o exame padrão ouro para a detecção precoce de câncer de mama. E com isso a gente consegue reduzir a mortalidade de 30% a 35% dos casos de câncer de mama. O diretor do posto justificou que os exames de mamografia são terceirizados pela prefeitura. Ele afirmou que apenas um aparelho já atende à demanda da unidade e que o equipamento será adquirido por registro de preço em pouco menos de um mês. Mediante a petição, a indicação do próprio Ministério Público, se verificou que existia uma ata de registro de preço e já está sendo feito todos os trabalhos para que se cumpra a lei de licitação, tudinho, a aquisição de um aparelho para atender a necessidade do PAN Salgadinho. A ação civil pública tramita na 3ª Vara Federal em Alagoas e se torna um símbolo da luta pela saúde das donas Dilma, Creuza e Eva. Eu não tenho condições de pagar, então aí eu tenho de vir para cá, descer e vir para cá. Dependendo do SUS é uma correria e tanto, porque a gente vai para um canto, vai para outro, tem canto que não faz, tal que não faz. Outro dia vai em tal hospital, lá chega lá e a gente, com muita luta, consegue, mas é uma correria. A doença não diz quando vem, o câncer não avisa quando vem. Em Santa Catarina, índios vivem um impasse. Eles esperam que a FUNAI inicie o processo de identificação e demarcação da terra indígena Caingangue. O Ministério Público Federal em Santa Catarina ajuizou uma ação civil pública contra a FUNAI. O motivo é a falta de agilidade no processo de identificação e demarcação da área indígena no município de Fraiburgo. A região, que é conhecida como Terra da Maçã, porque é grande produtora da fruta, vive atualmente a necessidade de resolver a questão fundiária indígena. Nós queremos que a FUNAI alivie esse processo, né, que
a FUNAI mande, né, em breve esse grupo antropológico para que eles venham, né, breve, né, para fazer o levantamento, né, se é nosso mesmo, mas que é nosso, né. O imóvel é hoje propriedade de uma empresa que obteve decisão favorável à saída dos índios em uma ação possessória contra a comunidade. Os índios saíram desta propriedade e foram acampar em uma área do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, destinada para assentamentos. O que o Ministério Público Federal quer agora é que a FUNAI dê início ao processo de identificação e demarcação da área em 90 dias. Durante uma reunião realizada em abril de 2011, o Ministério Público Federal, a FUNAI, o INCRA, os assentados e a comunidade indígena buscaram juntos uma solução para a situação dos caigangue. Como resultado, os índios aceitaram a ideia de retornar às terras indígenas já demarcadas, ficando em Fraiburgo somente um cacique. Em troca, a FUNAI agilizaria o processo de identificação da terra aborígene. Para o procurador Anderson Lodete, autor da ação, a FUNAI precisa apresentar um cronograma para dar início aos trabalhos. Ficou evidenciado que a FUNAI não tem condições de dar maior agilidade e não apresentou sequer um cronograma factível de alternativas para o Ministério Público Federal. Não, a ação contra a FUNAI, ela tem um objetivo de fazer com que a FUNAI dê uma satisfação à comunidade indígena e cumpra a sua missão, que é de criar grupos para estudar a área indígena. A FUNAI informou, através do coordenador Ari Paliano, que já deu início ao processo. Encaminhou as informações a Brasília e pediu a criação dos grupos de trabalho e realização dos estudos antropológicos. Em nota, a Fundação Nacional do Índio explicou que o atraso neste processo se dá ao fato de haver mais de 400 pedidos de processos na mesma situação. Para o procurador, esta resposta é inaceitável. É injustificável você dizer que você tem muito trabalho e aí, porque você tem muito trabalho, você não vai fazer o trabalho. A FUNAI tem que ter uma organização, tem que saber quanto entra de orçamento por ano, quais são o número de servidores e técnicos, qual a sua capacidade para contratar equipes multidisciplinares por licitação e poder dizer, ó, o pleito desta comunidade, pela nossa previsão orçamentária e previsão de cronograma, vai ser atendido em 2019, mas pelo menos você dá uma resposta fundamentada. Enquanto isso, famílias da tribo caigangue esperam por uma solução o mais rápido possível. Muitas das vezes o branco não colocou na mente dele, né, que é do índio e ele está sofrendo do que é dele. Né? Então eu falei com meu Deus, né, e Deus está ouvindo, né, ouviu, né? No próximo bloco, novos conselheiros do CNMP tomam posse em Brasília. E veja também, desde a promulgação da atual Constituição, a atuação da Procuradoria-Geral Eleitoral cresceu mais de 600%. É daqui a pouco.